Apocalipse, 3º capítulo, versículo 19 diz: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O tema dessa reflexão de hoje é repreensão e amor. Ou seja, toda repreensão, a motivação dela, todo castigo, a motivação dele deve ser o amor. Deve ser o amor. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Foi isso que Jesus disse à 7ª igreja no livro do Apocalipse, a saber, a igreja de Laodiceia. Então a palavra repreensão e amor, elas estão intimamente ligadas. Salmo de número 23, versículo 4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam e me consolam. Então o cajado do Senhor, a vara do Senhor consolava, confortava o salmista Davi, mesmo nos vales de aflições, mesmo no vale da sombra da morte. Então o que eu quero dizer para vocês, que toda repreensão, toda pregação, toda profecia dura que nós vemos na Bíblia, Jeremias repreendendo o povo de Israel, profetizando a destruição do templo por causa da idolatria e da vaidade dos israelitas do passado. Jeremias profetizava chorando, angustiado, porque não era prazer para Jeremias trazer tais notícias de morte e destruição. Não era alegria para a sua alma. Pelo contrário, ele repreendia aquilo com a dor de Deus no seu coração, porque Deus amava o povo, por isso era dura a repreensão, era duro seria o castigo. Então, todas as vezes que formos repreender, Deus colocar uma palavra em nosso coração para você pregar, ou para você testemunhar com alguém, falar com alguém, ou com a sua família, ou com seus filhos, toda repreensão deve ser por conta de você ama a igreja, que você ama a sua família, ama o seu filho ou sua filha. Por isso você o repreende, o corrige e até mesmo castiga, para que ele se conserte, para que ele se arrependa, mude de comportamento. A motivação da repreensão é o amor, não é o prazer de repreender. Porque quem tem prazer de repreender não é realmente o nosso eterno Deus. Deus não tem prazer na repreensão. Deus repreende porque ama. O prazer de Deus seria nos abençoar, seria que nós fôssemos obedientes à palavra dele, obedientes a ele. Mas a repreensão vem por quê? Porque pelo seu grande amor para conosco, de ter dado seu filho para morrer por nós, então ele nos repreende pela sua graça, pela sua misericórdia. Então toda repreensão deve ser motivada pelo amor. Toda disciplina na igreja deve ser motivada pelo amor. As disciplinas que vemos na primeira carta de Coríntios, na segunda, o motivo delas era o amor, a salvação daquele que tinha pecado contra Deus e contra a sua família, e não a sua morte ou destruição, mas sim a sua salvação. Então toda disciplina, toda repreensão, exortação, palavra dura que é dita, a motivação deve ser o amor. Como disse Spurgeon: ai daqueles que têm prazer em apontar os defeitos da noiva de Cristo, da igreja, né? Então, quem tem prazer em achar defeito nas igrejas, achar defeito no povo de Deus, esse está cometendo um erro terrível. Porque quando Paulo repreendeu a igreja de Corinto, repreendeu os defeitos da igreja de Corinto e de tantas outras, como o próprio Jesus repreendeu as igrejas aqui em Apocalipse, não trouxe prazer para Paulo, nem tampouco para o eterno, para o Salvador Jesus. Pelo contrário, eles repreenderam, assim como Jeremias, com tristeza, com lágrimas, com dor no coração, porque o prazer seria em ver uma igreja obediente, andando com o seu Deus em humildade, mas viram uma igreja de ostentação, de orgulho, de pecados e heresias. Então, motivados pelo amor, eles repreenderam a igreja, eles repreenderam o povo nas suas respectivas épocas. Assim deve ser nós, seguir o exemplo de Jesus, de Paulo, de Jeremias, dos profetas, que foram movidos por amor, não por vingança, não por prazer de criticar, mas por amor ao povo, por amor a Deus. Eles queriam que o povo se voltasse para Deus. Então a motivação da repreensão, da exortação, do castigo, da disciplina deve ser o amor e a salvação e o bem das almas, e não a sua destruição ou a sua condenação eterna. Quem tem prazer em repreender, quem tem prazer em achar falha nos outros, se torna
um hipócrita. Mas quem repreende as pessoas em nome do Senhor Jesus, baseado na palavra de Deus, mas com dor na sua alma, no seu coração, este realmente entendeu que o Senhor repreende a todos quanto ama. Então, se você está numa igreja que não há repreensão nenhuma contra o pecado, contra o estilo de vida mundano, carnal, contra a apostasia da igreja moderna, eu tenho uma notícia triste para te dar. Talvez você esteja sendo pastoreado ou guiado por um falso profeta. Por quê? Porque o Pai repreende aquele que ama. E se você não tem repreensão nenhuma de Deus, nem da palavra de Deus, é sinal que você não é filho, mas é bastardo. Porque todos quantos são filhos de Deus, estes são repreendidos por Deus, são corrigidos por Deus. Estes o Espírito Santo os guiará à santificação, os santificará, os transformará. Estes crescerão em convicção de pecado, em arrependimento, em busca pelo Senhor, em busca, e serão transformados de glória em glória até estar à imagem do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e que não se esqueçam: o Senhor repreende aquele que ama. Deus abençoe em nome de Jesus.